introdutório, né? Primeiro, de conhecimento sobre a importância da gente compreender, né, essa triste realidade, né, do feminicídio e da violência doméstica no Brasil, e também para a gente ampliar a nossa forma de atuar, independente da área da psicologia. Tá? Eu sou Ana Márcia, sou psicóloga, já atuei na assistência social, atuo atualmente na saúde, na educação, e tem todas as áreas da psicologia, a gente vai lidar com essa realidade. Então, a gente precisa ter esse olhar contextualizado para também saber como a gente pode intervir, não apenas no atendimento clínico individual, mas também em qualquer instância que a psicologia se fizer presente. Concordo, gente? Quem concorda é quem trabalha em outras áreas da psicologia, também que trabalha já com famílias e com mulheres em situação de violência, já sinaliza como é importante, não é? Não tem como a gente dissociar, então isso é muito, muito legal. E aí a ideia é trazer uma perspectiva antropológica, social e psicológica, tá bom? Então a gente vai fazer um resgate do que as meninas colocaram ontem e aprofundar nessa discussão. Vai ser uma coisa mais breve, mas eu pretendo que seja interativa. Então, vocês vão contemplando aí que eu vou passando e vocês vão contribuindo aí, que de vez em quando eu vou olhando aqui o chat para a gente ir conversando, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente iniciar, é preciso a gente contextualizar desse processo da violência contra a mulher. Então, a gente viu, inclusive ontem, as meninas falaram muito bem sobre os contextos. Então, existe um contexto sociocultural em que o feminicídio saiu, não foi? Ah, tá aqui. O feminicídio não é um crime isolado, mas uma construção enraizada de estruturas de controle e dominação no corpo feminino. E ontem as duas Bias falaram muito bem sobre isso, né? Como historicamente, culturalmente, o corpo feminino ele é ainda objeto de controle masculino. Mas assim, do nada não, é todo um contexto sócio-histórico em que fomos criados. Nós somos cultural ainda baseada muito no patriarcado e nas relações fenomenológicas e sociais, nos contextos sociais, muito também sobre a perspectiva machista, em que o homem ele é o centro, né, da família ou do motor de produção. O motor do trabalho ainda é o homem, então, dentro dessa perspectiva, ele se sente um pouco, e é cobrado também pela sociedade em ter domínio e ter controle sobre as pessoas com quem ele convive. E a estrutura patriarcal também é um outro contexto, que a violência é alimentada pela noção de posse e pela necessidade de reafirmação da soberania sobre a vida das mulheres. Isso também a gente contextualizou ontem. Vocês estão me escutando? Sim. Ok, minha gente, vão sinalizando aí, tá? Numa transição teórica e jurídica, a gente também pode contemplar que, ao longo do tempo, não é, os crimes contra mulheres eles foram tendo uma notória compreensão e atenção maior para o seu controle, para que eles sejam eliminados. Então, a gente percebeu que, ao longo do tempo, ainda mais no contexto jurídico, houve uma transição teórica, tá certo? Em que se validava, se justificava os crimes de honra, ok? Então, nos séculos passados, isso era muito justificável. O adultério era um crime de honra na sociedade, então os homens poderiam matar as mulheres por conta disso. Quem está assistindo o Guerreiros do Sol, que já é contemporâneo, né, que fala um pouquinho do cangaço, ele traz um pouquinho, né, da cultura machista nordestina, ainda não tão distante, né, porque se passou agora há pouco, no início do século passado, vamos dizer assim, na época do cangaço. Então, a gente vê muitas nuances, né, da cultura, da questão do comportamento masculino e feminino, comportamento de casal, e a gente vê algumas nuances ainda bem
bem típicas, né, desse pensamento. E ainda ali, naquele século, não existia ainda uma não era tido como crime, né, os atos contra a mulher, então era permitido, então esse contexto de honra era muito forte ainda. Então houve uma transição desses crimes justificados por emoção, por crimes de ódio contra a mulher. Outro fato importante foi o simbolismo, o ato letal, que era matar mulheres, como uma tentativa, afinal, de reafirmar a propriedade sobre o controle feminino. Eu me caso, eu me relaciono com a mulher, portanto, eu sou dono dela. Inclusive, romanticamente, isso se permeia até os dias de hoje, em algumas falas, em alguns contextos, né? No marketing, na convivência, até socialmente, a gente utiliza ainda algumas expressões que reafirmam isso ainda muito simbolicamente, né? Meu amor, você é minha vida, eu faço tudo por você, eu sou sua, né? Então, isso são expressões que a gente fala ainda hoje, num contexto romantizado, mas ele traz um pouquinho dessa raiz, não é? Que a gente está reafirmando aquilo que culturalmente foi nos impostos, de que o homem, ele pretende ter esse controle sobre o corpo feminino. E a visibilidade. A tipificação do crime de violência contra a mulher, ele permite tirar o crime da esfera privada e tratá-la como questão pública, porque se justificava muitas vezes, muitos crimes eles ocorreram e muitos não foram nem identificados ou notificados, porque se justificava que eles aconteciam no ambiente familiar, tá? E se justificava porque era um crime de honra, ou era para proteger a família, proteger o patrimônio, certo? Isso foi se modificando ao longo do tempo. Outro ponto importante a gente também falar, e que também as meninas falaram no dia anterior, é sobre a questão da masculinidade e emoções. A gente sempre vê o ponto de vista feminino, mas na situação de violência contra a mulher e na violência doméstica, o homem também passa por uma questão de violência. Ele também é fruto dessa educação machista, uma educação patriarcal. Ele também sofre pressão cultural e social para desempenhar determinados papéis, né? E também existe sofrimento. A diferença é que o homem ele tem mais dificuldade de se permitir dividir tensões, emoções, sentimentos, de se sentir fragilizado como qualquer ser humano. Então, por essa dificuldade, e ainda temos essa dificuldade na educação dos filhos, né? De torná-los eles mais sensíveis no ponto de poder dividir, né? O que eles estão pensando e sentindo. Eles também sofrem nesse processo de violência, eles também precisam ser atendidos. Então, com relação à masculinidade e emoções, a gente tem 3 pontos importantes a colocar. A crise hegemônica, tá? Que a independência feminina, ela é percebida como ameaça ao espaço masculino e tradicional. Claro, conforme a mulher foi almejando, ela foi tendo espaço na educação, certo? Ela foi estudando mais, e ela foi tendo espaço no mercado de trabalho, ela começou a contribuir financeiramente para a renda da família, ela também passou a ser olhada de uma forma diferente, de uma forma ameaçadora, né? E aí também muitas inseguranças começaram a surgir dentro desse contexto de relacionamento. O segundo é o ressentimento, dificuldade em processar conflitos afetivos sem o uso da força ou da moral, justamente muito relacionado à questão educacional. A educação doméstica. Claro que mudou muito, mas ainda é muito, muito forte a questão de educar meninos e meninas de forma diferente. E os meninos, eles são educados para serem fortes, para serem resistentes, para serem frios, porque ainda é sobre eles recai a responsabilidade
pelo direcionamento da família, pelo sustento da família. E ainda assim, eles veem isso muito no exemplo dentro de casa, no contexto familiar, intergeracional. Então, isso também, ele influencia muito, né, o pensamento e o comportamento masculino. E um outro ponto é a socialização. O mito do homem provedor, certo? O homem provedor que não chora e que deve manter o controle absoluto. De volta, vocês viram que muito do que não é justificando os comportamentos violentos, mas compreendendo que a gente precisa compreender também o ponto de vista do abusador ou do violador, que ele também está crescendo nesse ambiente desde pequenininho, num ambiente também que proporciona para que ele tenha ele entenda uma compreensão de que ele pode quase tudo, inclusive escolher o que a mulher vai vestir, o que a mulher vai, onde ela vai, o que vai ser permitido a ela, porque ele ainda, indiretamente, ainda recebe essas orientações e esses ensinamentos. A gente sabe, um clássico muito comum é naquela questão do, quando a mulher está gestante, e quando é menino já se nomeia, é o azul ou o verde, quando é menina é o rosa ou o amarelo, a questão dos estereótipos, né? Então, os papéis de gêneros, eles são muito fortes, e também vão contribuir para isso. Agora, um detalhe interessante, essa geração mais recente, a geração Z, de 2010 para cá, vocês observem, quem tem irmão ou sobrinho ou filho, já percebe que eles têm um entendimento diferente sobre papéis de gênero. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque eles já vieram de uma geração, da nossa geração, ou de uma geração uma geração antes da minha, que já vem nesse contexto de modificar a educação parental. Então, a gente já começa a vislumbrar alguns entendimentos diferentes sobre os papéis de gênero, porém, a gente precisa se atentar ao comportamento que eles têm na internet. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente há uma evolução, há uma abertura na comunicação dos pais com relação a uma educação não tão machista, a gente precisa observar se isso também se corresponde no comportamento desses adolescentes, por exemplo, né? Porque nas redes sociais a gente já ainda tem, né, muitos comportamentos e muitas atitudes que são de ódio à mulher, né? A palestra seguinte, ela vai aprofundar muito sobre isso. Mas isso é um ponto que a gente precisa também observar que acontece na nossa sociedade, tá? E aí, gente, eu trouxe 2 pontos que a gente não vai precisar se aprofundar nisso hoje, porque isso amplia a questão da violência. Ela não está só ligada à violência doméstica, ao feminicídio, que é o tema de hoje, mas a gente precisa estar atento também, porque isso diz muito sobre a nossa dificuldade até de sair de relacionamentos, de identificar quando uma violência psicológica começa, quando uma violência moral já está instalada no relacionamento, que é a importunação e o assédio sexual. Vocês sabiam que há a diferença entre importunação e assédio sexual? Quem sabia? Ou quem achar que era a mesma coisa? Comenta aí no chat. O que vocês acham? Já viram falar em importunação sexual e assédio sexual? A gente ouve muito falar sobre assédio sexual. É um tema muito comum. Mas importunação sexual, vocês já ouviram falar? Qual o conhecimento que vocês têm sobre importunação sexual? Ok. A importunação sexual, ela vai tratar de qualquer ato. Eu vou até abrir aqui para eu ler melhor. É qualquer prática de alguém sem anuência. É uma prática de alguém que não precisa ter relação com a pessoa. Pode ser um desconhecido, pode ser um amigo, pode ser um transeunte. Então, é a prática contra alguém e sem a sua anuência de ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Então, eu trouxe aí
um exemplo muito comum. Quem nunca passou, mulher, né? Por uma situação dessa aí no ônibus, eu já passei. Não nessa, não só essa, né? Desde pequena, né, minha gente? Desde que a gente. Então, assim, qualquer ato libidinoso é se masturbar para chamar a atenção da mulher, sabe? É fazer um movimento libidinoso, erótico, é o esfregaço, é o sentar junto, se aproximar. Então, qualquer ato libidinoso que você intente, ou você tente ter uma relação de intimidade que não foi permitida, isso, independente da relação que você tenha com a pessoa, isso é caracterizado como um crime de importunação sexual. É crime. Não é um comportamento inapropriado, não. É crime. Pois é, eu soube da diferença quando aconteceu o fato de importunação sexual no BBB 26. Pois é. Mas isso é uma coisa que já acontece há tanto tempo. Aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu vou refazer a pergunta. Qual a menina que nunca passou por isso? Qual a menina? Vamos pensar aqui, primeiro fazer uma autoanálise, uma reflexão. Se observem aí, quando vocês começaram a ficar mocinha, depois de 6, 7, 8 anos, já começaram a mudar, começaram a se perceber. Quem nunca passou por um episódio de importunação, de um toque meio estranho, mesmo que você era criança, não entendia, né? Desde criança. Ou é um toque, é um tocar na mão, é um tocar no ombro diferente, é um pegar na mão diferente, é um olhar diferente, é um olhar com um desejo, às vezes um olhar meio libidinoso mesmo. As situações de transporte público, isso é muito, muito comum, não é? Pois é. Então, assim, a gente passa por isso, eu já passei por isso várias vezes, mas eu não tinha a ideia de que isso era um crime, era um crime sexual. Na verdade, isso só foi ser crime já mais recente. Mas eu achava estranho, enquanto criança ou adolescente, né? Eu achava estranho, sabia que aquilo ali era inapropriado, mas como a gente não fala muito sobre isso na escola ou em casa, às vezes a gente não sabe como vai se defender. Começa daí. A gente acha que é permitido. Ah, isso é coisa de homem mesmo. Homem gosta de ficar chamando atenção, de paquerar, de dar fifio, sabe? Ó, eu vou pegar você. Eita, aquelas cantadas, as cantadas, não é? As cantadas de mau gosto. Década de 99, é. Pois é. Quem é da década de 99, então, eita, passou muito rápido. Pois é, então, assim, aquelas cantadas de mau gosto é uma importunação sexual. Mas a gente passou desapercebida, a gente só sentia o mal-estar, mas a gente não sabia muitas vezes como direcionar. A gente, né, geralmente, quando acontece um ato desse no ônibus, a gente sai de perto. Hoje em dia, as meninas já são mais empoderadas e as mulheres, elas gritam, né, elas denunciam, mas era muito comum. E a gente foi crescendo, e isso foi levando para os relacionamentos afetivo-amorosos, essa permissividade, achando que aquilo ali, mesmo que cause uma estranheza, era aceitável. E esse aceitável traz a gente uma continuidade, uma tolerância a mais para aceitar comportamento violento, uma violência psicológica, uma violência moral. Porque desde pequena a gente foi entendendo que isso faz parte do universo masculino, é dele mesmo, tirar cantada, querer esfregar, querer passar a mão. É do homem mesmo, isso é natural. A gente é que tem que se proteger ou deixar para lá não ligar, tá bom? E assédio sexual é quando acontece comportamentos semelhantes a esse, mas é uma pessoa que tem uma relação de poder. É um chefe, é uma pessoa familiar, certo? Aí ele já muda o tipo de crime, já é um assédio sexual. Então, o assédio sexual não é só o estupro em si, mas também é os atos libidinosos, sabe? É a investida, é a ameaça, é o assédio, começa no assédio moral, e a investida para sair, para dar um beijo, para dar um abraço, para passar a mão.
porque ela é muito linda, sabe? Você é muito linda, você é muito competente, você é linda demais. Começa com um agrado assim, tá bom? Então, assédio sexual é um crime também. Ele está no artigo 216 da Constituição. Ele diz que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo prevalecendo-se agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, é aquela pessoa que tem um cargo ou que tem hierarquicamente uma posição superior, a gente caracteriza como crime de assédio sexual. Isso tem a ver com o quê? Com a forma que a gente normaliza a violência contra a mulher com o passar do tempo, ok? Vou trazer agora para vocês esse. É breve. Vamos ver se ele vai abrir. Eita, deixa eu voltar. Foram um pouco menos, teve um pouco menos de casos. Em vez de 1.470, foram 1.464 casos. E aí, a média que o Ministério da Justiça faz é 4 mulheres mortas por dia no ano passado. Esse foi o levantamento do Ministério da Justiça e o número pode ser ainda maior, porque alguns estados que fazem o levantamento e depois repassam esses dados para o governo federal ainda não passaram os números finais do mês de dezembro para o governo federal. Então, faltam, por exemplo, os números finais de São Paulo, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E mesmo assim, faltando esses números, São Paulo lidera o número de casos com 233 em 2025, Minas com 139 e Rio de Janeiro com 104 casos. E aí a gente vai mostrar agora o levantamento do Ministério da Justiça que mostra esse histórico de 10 anos. Lá atrás, em 2015, quando foi criada a tipificação de feminicídio, que é simplesmente matar a mulher pelo fato de ela ser mulher, a gente teve lá 535 casos. E aí os casos foram aumentando ano a ano, chegando a 1.470 em 2025, uma alta de 316% em uma década, Natuza. Pois é, e o fato de ter aumentado em São Paulo, de São Paulo encabeçar essa lista, não é por acaso. No fim do ano passado, o Ministério Público entrou na dança aqui no estado de São Paulo porque secou a verba para combate à violência de gênero por parte do governo de São Paulo. Então, não é por acaso. Se não tem investimento para combater, para ações afirmativas contra esse tipo de violência, a coisa piora. E eu sempre digo, e vou repetir, vamos ensinar os nossos filhos a nunca agredir uma mulher e vamos ensinar as nossas filhas a jamais perdoar uma agressão. Então, esse recorte jornalístico, ele fala que no ano de 2025 vai ter um recorde, um infeliz recorde, né, de casos de feminicídio, casos de violência contra a mulher no Brasil. E aí ele destacou até os estados, inclusive o estado que eu moro, que é o estado de Alagoas, ele é um dos que mais tem crimes notificados. Proporcionalmente, talvez, porque é um estado bem pequeno, né, mas ainda tem. Está muito relacionado ainda às questões relacionadas à cultura ainda patriarcal machista, tá bom? Então, embora os estudos sejam qualitativos, eles se baseiam em dados alarmantes, né? E outra realidade muito contemplada é que a maioria dos crimes contra a mulher, principalmente o feminicídio, as maiores vítimas são mulheres negras. E aí, negras entende-se por mulheres pardas e negras, tá? Então, 68% dos crimes de feminicídio as vítimas são mulheres negras e pardas. E o restante de outras etnias. Outras etnias são mulheres brancas, indígenas e amarelas. Esse dado é do Atlas da Violência 2025.
tá? E aí eu trouxe uma fala da Elief Saffioti, que é uma socióloga, que ela fala muito bem sobre as questões de gênero, raça e classe, não é? Então, ela usa até esse termo, nó de Saffioti, que ela, no estudo que ela fez, ela relaciona bem como os crimes contra a mulher e a violência contra a mulher está relacionada a essas três vértices, que é o gênero, as questões de gênero, e aí a gente já muito bem já falou sobre isso, a questão da raça ainda está muito relacionada, então, quanto mais, vamos dizer assim, a raça negra, e aí eu coloco a negra ou a parda, e a questão da classe social. Então, se a mulher, ela tem uma classe social, se é mulher, se ela tem uma classe social mais baixa, ou seja, ela está dentro ela tem uma vulnerabilidade socioeconômica maior, ela é uma vítima em potencial, até pelas questões de convivência, até porque esse abusador, ele é oriundo dessa vulnerabilidade sociocultural, né? Então, aí ainda acontece os maiores índices, na verdade, não é nem só que acontece mais, mas os que são notificados. Mas o crime contra a mulher, ele acontece independente da classe social. Segato também, que é outra socióloga brasileira, ela também fala da questão do crime expressivo, tá? Então, para ela também, ela organizou alguns termos também relacionados à violência contra a mulher. Então, ela fala do mandato da masculinidade, que é a necessidade constante de provar virilidade perante os pares masculinos. Então, isso tem a ver com a questão cultural. A pedagogia da crueldade, que a gente falou um pouco sobre a questão da educação parental, né, a educação doméstica que nós oferecemos aos meninos e às meninas. Então, a dessensibilização social, que transforma o corpo da mulher em território de descarte. A gente ainda vê muito, né? Um elogio, um incentivo dos pais, né, dos homens, e incentivar quanto mais, aí, meu filho, já está namorando, já pegou quantas, né? A gente ainda escuta isso. Então, para os homens, quantidade, porém, se você perguntar, você namoraria uma menina? Você pergunta para o adolescente, você namoraria uma menina que já teve outros namorados? Ah, já não sei, ela já está muito rodada. Aqui no Nordeste usa muito esse termo, rodada, viu? Ela já é muito rodada, já não ia querer namorar. Aí você precisa fazer um questionamento, né? Então, assim, eu posso ter muitos relacionamentos, eu posso ter muita intimidade sexual com várias meninas, mas eu também não quero namorar ou me relacionar com a menina que já teve vários namorados ou várias experiências sexuais. E a fraternidade masculina, o agressor, ele mata porque ele não quer ser expulso do clã, ele não quer ser visto como fraco, como o desonrado, tá certo? E o feminicídio não é apenas ela termina, né, com essa frase muito importante, ele não é apenas entre homem e mulher, mas ele existe para mostrar uma mensagem à sociedade, em que quem manda, quem tem o controle sobre o corpo feminino é o homem. Eu vou aqui pegar só para eu colocar aqui meu carregador, que meu computador deu um sinal que está descarregando. Só um instante. Pronto. Vamos lá. Estão conseguindo me escutar, gente? Não está cortando. Sinaliza aí, tá? Ok, vamos lá. E aí, agora vai ser um monte de slides sobre estatísticas, dados que foram recentes, tá? Muitos do Atlas da Violência 2025 e também de um publicado já esse ano. Então, recapitulando, como eu disse anteriormente, os crimes de homicídio, eles cresceram muito nesses últimos anos. Então, nessa estatística recente, houve uma taxa de crescimento total, e num histórico de 11 anos, as mulheres, mais de 47 mil mulheres foram mortas, e aí destaca-se
para a questão das mulheres negras, dito negras e pardas. E, inversamente, no Brasil, está havendo uma diminuição nos índices de homicídio. Na população geral, está morrendo menos gente, porque as políticas públicas de combate à violência, elas estão de forma muito discreta, mas está havendo uma redução discreta, mas está havendo. Inversamente, os feminicídios, não. Não é nem porque está diminuindo também, é porque também está aumentando a visibilidade e as notificações, né? Então, assim, é um crime que cresce, infelizmente, embora a gente tenha a mídia, tenha a educação e tenha várias políticas, né? Hoje a gente tem Ministério da Mulher, a gente tem os estados têm secretarias específicas de controle e de atenção à mulher. Em alguns municípios também tem políticas públicas próprias de proteção à mulher, mas ainda é um crime que, infelizmente, vem crescendo no país. E aí também outra de uma ONG, Ficar de Bem, que também traz essa realidade, né, que a violência contra a mulher atinge nível histórico e expõe a falência no sistema de proteção. E aí falar também, como eu já adiantei, é um sistema de proteção, né? Então, existem em todas as esferas, no município, no estado e a nível federal, várias esferas, vários órgãos, sistemas de controle e de proteção à mulher, e eles precisam trabalhar integrado para que realmente seja efetiva essa proteção. Infelizmente, a gente não consegue fazer com que toda mulher que precise de proteção, ela seja atendida, ou seja, socorrida. Mas já houve uma evolução, já temos protetivas, as medidas judiciais, sabe? Existem canais de denúncia. Aquela música que eu coloquei na introdução da Elza Soares, ela fala do 180, né? Ela fala um pouquinho é uma música até educativa, mas ainda estamos aquém do que é necessário para garantir a proteção às mulheres, em termos de políticas públicas. Então, nos últimos 11 anos, só reforçando, mais de 47 mulheres foram assassinadas no país, conforme registros do sistema de saúde. Somente em 2023, os registros apontam para 3.900 mulheres vítimas de homicídio. 3,5 mulheres por grupo de 100 mil habitantes do sexo feminino. Então, o feminicídio, ele é a morte da mulher por razões da condição de ser mulher. Estaria configurado como crime, acontece em contexto de violência doméstica ou quando envolve menosprezo ou ódio à condição de ser mulher. Este crime entrou para o Código Penal brasileiro, primeiro em 2015, como uma figura qualificada de homicídio, por meio da Lei 13.104, e recentemente, em 2024, por meio da Lei 14.960, que atualizou o crime de feminicídio, transformando em um tipo penal autônomo. Ok? Essa tipificação melhorou, né, porque deu mais severidade e mais celeridade, né, à apuração e ao julgamento. Então, só reforçando também essa questão do homicídio de mulheres negras e não negras, certo? Que a gente já falou anteriormente. Tem esses gráficos. Nesses gráficos, vocês vão ver que em azul são homicídios de mulheres negras. E aí eu coloco que mulheres negras estão envolvidas pardas e negras, tá? Então, está por estado. Então, a cada um, não sei se dá para vocês, se vocês abrirem a tela, acho que vocês vão olhar o estado de vocês. Então, tem os estados que ainda é uma crescente. Esse gráfico é de uma pesquisa de 2023. Então, quais são os estados que proporcionalmente houveram mais homicídios
do que a população de mulheres negras, tá? Isso quer dizer que nesses estados, por exemplo, Alagoas, Amapá, que são os Amazonas, Bahia, Ceará, maioria, né? Proporcional, a maioria dos estados do Norte e do Nordeste, houve uma crescente casos de homicídio de mulheres negras. Esse outro gráfico, ele fala de homicídio de mulheres não negras, já é o outro retrato. Aí vocês observem como já muda a configuração. Nesses estados, para o crime, no caso de mulheres que não são negras, que são as brancas, amarelas, indígenas, você só vai ver que há um crescente nas taxas de homicídio nos estados de origem do sul, né, que a gente vai destacar aí, onde tem mais no Paraná, são os estados do sul mesmo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, certo? E aí embaixo, não sei se vai dar, vocês vão conseguir enxergar, tem a tipificação, né? Como foi que chegaram, como foi que foi identificado pelos atestados de óbito, que foram crimes relacionados às mulheres. Então, aí embaixo, no rodapé, tem os CIDs, tá? Que é o X85, Y09, o Y35 e o Y36, que são óbitos causados por agressão, intervenção legal e operações de guerra. Aí também traz outro gráfico, esse já é uma nota técnica, tá certo? Que fala do percentual de municípios que dispõem de serviços de atendimento à mulher. Vejam como ainda é muito pouco, né? Quanto menor o município, mais desassistida de políticas públicas é essa mulher. Geralmente, quem trabalha no SUS ou na rede de justiça vai saber que é o CREAS, que é a porta de entrada da assistência para as famílias que estão em situação de violência, e se tiver uma boa articulação com o Ministério Público, aí se faz alguma coisa. Em alguns municípios tem conselho da mulher, mas ainda é pouco, municípios pequenos. Então, se eu tenho uma estrutura maior, uma estrutura governamental maior, eu vou oferecer um pouco mais de acesso de proteção em termos de políticas públicas de proteção e defesa da mulher. Se eu sou um município pequeno, essa mulher, infelizmente, ela vai ter uma situação um pouco mais delicada, mas ainda não é desassistida. E aí isso também traz um retrato de como precisa, né, ainda avançar os investimentos de políticas públicas nas cidades pequenas. Pois é, e aí voltamos para o risco doméstico, que são as violências não letais. E aí, quando eu falo de risco doméstico, a gente não vai falar só dos crimes ou violências contra a mulher dentro de casa, doméstico, porque tem a ver da relação de proximidade. É uma relação afeto-amorosa de proximidade, mas são crimes ou são violências que elas são perpetradas contra a mulher, mas elas são relacionadas a pessoas que convivem com ela, não necessariamente são crimes ocorridos dentro de casa, pode ser na casa da mãe, na casa do pai, em algum lugar conhecido, mas eles são executados por pessoas da convivência dela, geralmente os companheiros ou ex-companheiros. E aí, infelizmente, o lar é o lugar menos perigoso para as mulheres que estão dentro vamos dizer assim, dessa situação de risco. E aí, vamos trazer de novo, porque ainda temos muito relacionado às questões culturais e sociais. O que acontece dentro de casa é da família, é de contexto privado, e aí você tem mais dificuldade de intervir, ok? Ou não, do marco do feminicídio, marco legal, tá? Isso aí a gente já falou, vou adiantar.
E aí, minha gente, uma coisa importante que é para divulgar com vocês, que é, quando a gente fala de violência doméstica, a gente vai ampliar, né? A gente vai pensar, como vocês viram ontem, é uma escalada. Então, começa numa violência, começa até numa importunação sexual, ou num assédio sexual, e começa aí dentro do contexto familiar, numa violência psicológica, e tudo isso, o Ministério da Saúde, já há alguns anos, ele já dispõe de dispositivos de proteção, tanto dispositivos, equipamentos públicos, como também de documentos de notificação, em que todo profissional que trabalha na saúde, na educação, na assistência, ele tem obrigação de escrever, né, de notificar, tá certo? Quando ele suspeita, ou quando se tem certeza de um caso de violência contra a mulher, contra a criança. Na verdade, contra os vulneráveis. Então, nesse ciclo da violência não letal, esse serviço de notificação ele foi criado pela Lei 10.778, em 2003, tá? Em 2008, o Ministério da Saúde implantou o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes, que é o VIVA, para compreender a magnitude e a gravidade das violências e acidentes que atingem os cidadãos, independente do seu sexo. Em 2011, a Portaria 104, ela melhorou as terminologias adotadas na legislação brasileira, foram atualizadas conforme o Regulamento Sanitário Internacional. Em 2014, atualizou a lista de doenças e agravos de notificação compulsória, atribuindo caráter imediato, em até 24 horas, a notificação de casos de violência doméstica, sexual e tentativa de suicídio para as secretarias municipais de saúde. Eu utilizo, vocês vão ver mais adiante, tem até um pedacinho do modelo, eu utilizo, ele é um instrumento muito importante, tem muitos profissionais que têm dificuldade de utilizar por meio de retaliações, em casos de violência, no pronto-socorro, em atendimentos no pronto-socorro, em hospitais, ele é um dos instrumentos que é obrigatório para qualquer profissional da saúde informar, mas no contexto clínico, por exemplo, eu uso no ambulatório, no contexto clínico, eu sempre tenho uma ficha de notificação, porque quando aparece notificação de assédio moral, de violência, de tentativa de violência, qualquer tipo de violência feminina, né, contra a mulher, contra a criança, e em caso também de tentativa de suicídio, a gente precisa notificar, tá? E aí, dentro desse ciclo de violências não letais, as mais comuns são essas, a psicológica, a física e a notificação é um instrumento importantíssimo para o controle dessas violências. Outro gráfico que fala sobre o percentual de mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar por tipo nos anos de 2022 e 2023. Então, assim, dificilmente uma mulher ela é vítima de um tipo só de violência. Geralmente estão sempre a psicológica, mais algum outro tipo de violência. E aí tem os casos mais comuns, que é múltipla, negligência, outros, física, psicológica, sexual, ok? Eu trouxe um quadro, assim, só comparativo, né, dos tipos de violência mais comuns, que é a violência física, que são os empurrões, tapas, socos, chute, queimaduras, apertões, os impactos emocionais e psicossociais, medo, insegurança, trauma, ansiedade, violência psicológica, humilhações, ameaça, manipulação, perseguição, gaslighting. Vocês conhecem o gaslighting? É um termo recente. Não é um termo, assim, vamos dizer, científico, tá? Mas ele convencionalmente ele é bem aceito, quando acontece muito no contexto de pessoas que estão se relacionando, que já tiveram algum tipo de relacionamento, não precisa ser um namoro, mas que se relacionam, já tiveram um grau de intimidade, e esse cara some assim de repente, aí passa um tempo, não visualiza a mensagem, dá um sumiço, aí depois passa um tempo e volta.
Muito, muito comum, né? É o sumido, é o famoso, oi, sumido, oi, entendeu? Mas aí cria uma expectativa na mulher, assim, de um retorno, assim, de um relacionamento mais equilibrado, mais organizado. Então, isso tem a ver muito com a violência psicológica. Tem a violência moral, temos a violência, que são acusações falsas, exposições vexatórias, xingamentos, e tem os impactos emocionais e psicossociais, vergonha, constrangimento, isolamento social. Temos a violência patrimonial, muito comum, certo? E quanto mais independente, quanto mais bem-sucedida financeiramente essa mulher, mais suscetível ela está. Por isso que, nesse caso, não tem muito a ver a questão da classe social, tá? Tem a ver com, assim, quanto mais independente essa mulher é, menos controle financeiro eu vou ter sobre ela. E ter controle financeiro é uma forma de controle muito, muito potente. É uma forma de poder muito potente. O controle financeiro, controle por meio do dinheiro. E aí eu vou dizer uma coisa que também é muito comum na sociedade, na classe média, vamos dizer assim, quanto essas mulheres que geralmente que elas ganham mais do que os homens, às vezes as relações elas tornam-se abusivas e conflitivas por conta do homem também não saber lidar com isso. E acabam até desmerecendo, desvalorizando, desvalidando ela de outras formas para poder justificar esse sentimento de frustração masculina ou de se sentir inferiorizado pelo sucesso profissional e financeiro da mulher. E aí, outro detalhe mais importante que tem a ver também com as questões educacionais que nós herdamos é que, às vezes, a mulher também se sente constrangida por estar nessa posição de ganhar mais que o homem e de se sentir na obrigação de atender às necessidades dele, mesmo que não seja o que você deseja, ok? Isso é a violência patrimonial. A violência sexual, que é a violência tirando o feminicídio, né, é a violência sexual com maior, vamos dizer assim, com maior potencial de devastação e de sofrimento físico, psicológico, emocionalmente, de todos os tipos. E a violência digital, que é a cibernética, a violência institucional e a violência obstétrica, a violência simbólica e a violência vicária. Essa violência vicária, ela foi recentemente mesmo, viu? Foi esse mês. Ela foi incluída dentro dos rolos de violências na tipificação. É uma violência praticada contra filhos, familiares, animais de estimação ou pessoas próximas, com o objetivo de atingir emocionalmente a mulher. Quais são os sinais mais comuns? É ameaçar ou agredir filhos, afastamento parental abusivo, digamos aqui, entra aí a questão da alienação parental, maus tratos a animais, manipulação emocional envolvendo crianças. E quais são a repercussão emocional e psicossocial? Dor emocional intensa, culpa, medo, sofrimento familiar e impacto no vínculo materno-filial. Mais um gráfico importante esse, que fala da evolução por faixa etária, tá? Percentual de mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar por faixa etária. Então, temos aí um crescente índice de violência doméstica contra a mulher em criança, meninas, entre 0 e 9 anos, que são as mais afetadas, atingidas. E aí, minha gente, um recorte para a questão da exploração, da violência sexual de crianças. Nós estamos hoje, eu vim até com a minha camiseta laranja, minha blusa laranja, para a gente não esquecer que a gente precisa tratar também de como essa faixa etária de 0 a 9 anos, ela acontece entre meninos e meninas, mas como as meninas, elas são
elas são abusadas, né, dentro dessa faixa etária. Então, os crimes de abuso físico e sexual, ele é muito grande nessa primeira infância, tá? Ainda é na adolescência, aí depois ela vai se modificando, vai se alternando. As relações vão amadurecendo também, e a vulnerabilidade, ela vai oscilando. Mas é uma coisa que a gente também precisa prestar atenção, né? Enquanto profissionais, educadores, a gente precisa entender como é importante a gente trabalhar essa questão da psicoeducação, da educação sexual em casa, nas escolas, no nosso ambiente de trabalho. Por exemplo, essa semana eu falo meio informalmente, assim, eu contextualizo, né, nos atendimentos, e eu fui trabalhar essa semana com uma dupla de adolescentes, que eles têm dificuldades, assim, de comunicação, então foi um treinamento de habilidades sociais, eu aproveitei o tema, que é a semana da questão do maio, né, do maio laranja, para falar sobre a questão do enfrentamento ao abuso e exploração sexual, e aí nesse joguinho, era uma trilha, e tinha várias perguntas, e uma delas era como você nomeia as suas partes íntimas. E eu estava com adolescentes de 12 e 14 anos. Eles ficaram super constrangidos. Eles não sabem nenhum apelido para falar sobre pênis ou sobre vagina. E, assim, isso é uma coisa para a gente prestar atenção. A gente precisa prestar atenção como as crianças, elas estão, se elas têm noção, se elas reconhecem o corpo delas, as partes do corpo dela, para a gente fazer um trabalho em sequência de onde pode ser tocado, como eu devo cuidar do meu corpo, tá? Quais os nomes que eu dou para o meu corpo, minhas partes íntimas. Como é que a gente vai trabalhar a questão da educação sexual, de proteger elas se elas não sabem, se em casa ninguém fala sobre isso? Eu não preciso ser uma educadora, não preciso ser sexóloga, mas eu sou mãe, sou pai, sou tia, sou professora, sou psicóloga. Eu preciso reconhecer qual é o repertório que elas têm. A proteção vem daí. Se eu não sei que nome tem a minha vagina, que nome eu dou para o meu peito, que nome eu dou para o meu bumbum, eu fico mais vulnerável a participar de comentários, a me envolver, me envolver, assim, ser seduzida por um contexto de conversas na internet ou presencial, por pessoas que vão se passar por pessoas boas e não são aproveitadores. Então, a gente não tem que ensinar, mas a gente tem que entender qual é o conhecimento que elas têm sobre os órgãos sexuais externos, né? Isso é muito importante. Então, aí ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da violência, como acontece na mulher por meio das faixas etárias. Tá? E aí, por fim, a gente vai concluir que o feminicídio, ele é, na maioria das vezes, o ponto final de uma trajetória de violência previamente instalada. Não se trata de um ato impulsivo, isolado, mas do desfecho de dinâmicas de controle coercitivo, ciúme possessivo, disputas sobre autonomia e resistência masculina à ruptura do relacionamento. É profundamente enraizado nas estruturas de desigualdade de gênero. Ele não se explica pela lógica da criminalidade urbana difusa, mas pela permanência de padrões que naturalizam o controle masculino sobre a vida, o corpo e as decisões das mulheres. Trata-se de uma violência que se desenvolve no espaço privado, muitas vezes ao longo do tempo, e que poderia ser interrompida antes de alcançar seu desfecho fatal, desde que haja condições institucionais para isso. E eu, como trabalho muito com crianças e adolescentes, eu não posso deixar que minha responsabilidade aumenta e a gente trabalhar a questão da educação sexual desde pequeno, não é? A gente reconhecer qual é o meu limite,
como é o meu corpo, quais são os limites do meu corpo que eu preciso sinalizar para o outro, como se dá essa comunicação em casa, como se fala sobre sexualidade. É uma fala a promover o conhecimento, porque do conhecimento vem a prevenção, ou eu não falo isso, eu acho que a criança não tem interesse e me fecho, porque eu não estou preparada para isso, e vou deixar que quando ela crescer, ela fala. Quando ela crescer e ela não recebe as informações e as orientações corretas das pessoas de segurança afetiva dela, ela vai passar pelos crimes de importunação sexual, porque vai sim, gente, vai ter cantada, vai ter passada de mão, vai ter manipulação, certo? E eu vou me envolvendo e vou deixando que a vida vai me ensinando. A vida vai ensinar, mas não vai lhe dar a condição de você se sentir segura para você intervir, para você se proteger, para você compreender que você não precisa ficar nessa relação que ela é nociva, que ela é tóxica, tá? Então, tudo vai começar da infância, da forma como a gente vai lidar, como a gente vai ensinar, dos nossos modelos também, enquanto casal, né, enquanto casal, como o pai e a mãe, ou o casal homoafetivo, como os cuidadores, as figuras de referência dessa criança, desse adolescente se relacionam, se é de uma maneira educada, é uma maneira respeitosa, sabe? Que linguagem é comum, qual é a cultura daquela família, que tipos de comportamentos eles são aceitáveis, mas eles são aceitáveis, mas tem limites, sabe? Tudo isso a gente precisa observar enquanto profissional da psicologia e intervir junto com a família, para que a gente possa no futuro também contribuir certamente para que esses índices de violência contra a mulher, eles se reduzam. A gente tem todo o potencial, a gente está com uma geração que está mais aberta a isso, mas é uma geração também que ela está mais aberta, mas ela também não está muito de conversar com os pais. Então, a gente precisa ter esse espaço de fala, de conquista, para que a gente possa facilitar essa comunicação entre os pais ou entre os cuidadores, para que a gente também produza, vamos dizer, futuros adultos mais saudáveis, mais respeitosos um com o outro. Certo? Pois bem, por aqui finalizamos. O que vocês acharam? Perguntas, dúvidas? Só aqui à disposição. Aqui tem uma. Eu vou aqui ler o comentário, viu? Tem a do startup, né? Startup C, deixa eu ver aqui.